Culto, 1/4 de hora, 15 minutos de palavra, 15 minutos de oração, 15 minutos de louvor, 15 minutos de ações de graças, 1/4 da palavra. Glória a Deus, estamos iniciando mais uma devocional de 1/4 de hora e como a riqueza bíblica é impressionante, né? É impressionante observar que o salmista ele tinha conhecimento da topografia e ele se aproveitava disso na composição poética dos seus salmos, usufruindo de recursos literários, de metáforas e parábolas, sempre usando montes, vales, planícies e também da hidrografia dos rios, dos riachos, dos ribeiros. Davi, no Salmo 23, entre tantas riquezas desse salmo, ele fala sobre a preocupação do pastor em procurar águas tranquilas, para que o rebanho possa tomar água, pois na mentalidade da ovelha, mesmo que ela estiver literalmente morrendo de sede, ela jamais tenta tomar água numa correnteza agitada, pois ela pensa que aquela água vai molhar sua lã e vai levá-la junto com a correnteza. Então, no instinto de sobrevivência animal, ela jamais vai beber água de um ribeiro agitado. Quando o salmista declara: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias." O escritor do livro Nada Me Faltará, o autor Philip Keller, que na verdade ele entrevista um pastor de ovelha, animal mesmo, literal nos dias de hoje, e questiona cada frase desse salmo riquíssimo, Salmo 23, o que significa para nós nos dias de hoje. E o texto que ele coloca no livro é: embora as ovelhas se desenvolvam bem em terrenos secos e semiáridos, elas precisam de água. Não são como as gazelas africanas que passam razoavelmente bem com um pouco líquido que é encontrado naturalmente nas folhas. Devemos notar também que, novamente, a chave ou a indicação da localização da água está com o pastor. É ele quem sabe onde se acham os melhores bebedouros. Aliás, muitas vezes é ele próprio quem cava esses poços com muito trabalho e esforço, e é para esses pontos que conduz, então, o rebanho. Mas, antes de pensarmos propriamente nas fontes de água, será bom compreendermos o papel da água na constituição animal. E por que ela é tão essencial ao seu bem-estar? O organismo de um animal como a ovelha é constituído de cerca de 70% de água em média, assim como o homem, 2/3 de água. Este fluido tem a finalidade de manter o equilíbrio do metabolismo orgânico. Faz parte da constituição da célula, contribuindo para a sua turgidez e o funcionamento normal. A água determina a vitalidade, a força e o vigor da ovelha, sendo, portanto, essencial ao seu bem-estar geral e saúde. Se o suprimento de água para o animal diminui, começa a desidratação. Essa desidratação dos tecidos pode resultar em sérios danos para o organismo. Pode implicar também em que o animal fique fraco e debilitado. Todo animal fica ciente do baixo teor da água no organismo através da sede. A sede indica a necessidade de suplementação de teor líquido do organismo por meio de uma fonte externa. E assim, como o organismo físico tem a capacidade de reter a água e de sentir necessidade dela quando esta lhe falta, assim também a personalidade humana, a alma, ela tem necessidade da água do espírito, segundo nos ensinam as Escrituras. Quando as ovelhas estão sedentas, elas tornam-se inquietas e elas partem à procura de água para se satisfazerem. E se não forem conduzidas a bons depósitos de água pura e limpa, muitas vezes acabarão abeberrando-se em poças líquidas, onde contraem vermes tais como nematóides, facíola hepática e germes causadores de doenças. Cristo,
O nosso bom pastor deixou claro que exatamente do mesmo modo os homens de alma sedenta só poderão satisfazer as suas necessidades e sede espiritual pela vida espiritual nele mesmo. Em Mateus capítulo 5, versículo 6, próprio Jesus nos diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. No dia da grande festa de Jerusalém, ele declarou ousadamente: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Na linguagem espiritual, beber significa simplesmente tomar, aceitar, crer. Isto quer dizer que a pessoa aceita e absorve a própria vida de Deus em Cristo de tal modo que ela se torna parte integrante da pessoa. A dificuldade é que as pessoas se acham sedentas de Deus, isto é, que possuem um profundo senso interior de busca e que estão à procura de algo que as satisfaçam plenamente. Muitas vezes não sabem ao certo onde devem procurar e nem o que estão procurando. A sua capacidade interior de buscar a Deus e a sua vida divina está ressequida e em sua ansiedade elas bebem de qualquer poço poluído na tentativa de satisfazer essa sede de realização. Agostinho sumarizou esse conceito de maneira magnífica quando ele escreveu: ó Deus, tu nos criastes para ti. A nossa alma sempre estará inquieta e ansiosa enquanto não encontrar descanso em ti. A longa e complexa história das religiões do mundo, dos cultos pagãos e das filosofias é decorrente dessa sede insaciável e incansável de Deus. Quando Davi escreveu o Salmo 23, ele sabia disso. Olhando a vida do ponto de vista da ovelha, ele disse: leva-me. Ele, o bom pastor, nos conduz às águas de descanso. Em outras palavras, somente o Senhor sabe aonde podemos encontrar águas tranquilas. Somente o Senhor sabe onde podemos encontrar águas límpidas e puras, águas de descanso que podem saciar o seu rebanho e mantê-lo forte e resistente. Em termos gerais, a água para o rebanho ela provinha de 3 fontes principais. Em primeiro, do orvalho da relva, em segundo, dos poços profundos e regatos ou então das nascentes. Muitas pessoas não sabem que as ovelhas podem passar meses a fio, quando não faz muito calor, quase sem beber água, principalmente se a relva estiver sempre bem orvalhada pelas manhãs. Os carneiros, eles têm o hábito de despertar bem cedo antes do alvorecer e começar logo a pastar. E quando o luar está claro, eles pastam à noite. Nas primeiras horas do dia, a vegetação ainda está coberta de orvalho e o rebanho se mantém com a quantidade de líquido ingerida juntamente com a forragem quando pasta antes do amanhecer. Naturalmente, o orvalho é fonte de água pura e limpa, e não há ilustração mais resplandecente das águas tranquilas do que as gotinhas prateadas da umidade pesando nas folhas e na relva ao nascer do dia. O bom pastor, o criador dedicado, providencia que seu rebanho saia logo cedo e vá pastar nesta relva molhada de orvalho. Talvez isso signifique que ele próprio tenha que levantar-se também para sair com elas. Seja no pasto da fazenda ou nas pastagens das montanhas, ele deve cuidar para que as suas ovelhas comecem a pastar cedo. Na vida cristã, é de grande importância observar que, na maioria dos casos, as pessoas mais serenas, confiantes e capacitadas a enfrentar as complexidades da vida são as que se levantam cedo e diariamente para alimentar-se da palavra de Deus. É na quietude das horas matutinas que elas são guiadas às águas tranquilas, onde bebem a própria vida de Cristo, suprindo-se dela para passar o dia. E isto não é mera figura de linguagem. Isso é uma realidade na prática. As biografias dos grandes homens e mulheres de Deus reiteradamente indicam que o sucesso de sua vida espiritual é atribuído a um momento devocional que observavam pela manhã. Ali, sozinhos, quietos, aguardando a voz do Mestre, somos mansamente guiados ao lugar que fala do velho hino: o orvalho calmo do Espírito Santo pode ser derramado em minha vida e alma. Sempre saímos destas horas de meditação, reflexão e comunhão com Cristo, mas revigorados na mente e no espírito. A sede ela é mitigada e o coração é tranquilamente saciado.
Com os olhos da memória, enxergo novamente o meu rebanho. A suavidade, o silêncio e a quietude das primeiras horas da manhã sempre encontravam minhas ovelhas pastando em relva orvalhada, que lhes chegava ao meio das patas. Alimentavam-se bastante satisfatoriamente. Logo que o sol se erguia e o calor secava as gotas de orvalho das folhas, o rebanho se afastava à procura de sombras. Ali, plenamente alimentados e alegremente revigorados, eles se deitavam para repousar e ruminar pelo resto do dia. Nada me alegrava mais. Estou certo de que é também o que se passa no coração e na mente do Senhor quando começa o dia da mesma maneira. Ele gosta de ver-me contente, calmo e em descanso e repouso. Deleitar-se-á em saber que a minha alma e espírito estão satisfeitos e revigorados. Mas a ironia da vida, a trágica verdade, é que com a maioria dos cristãos isso não acontece. O que acontece em muitos casos é que tentam, em vez disso, saciar a sede lançando mão de recursos substitutivos. Para a mente ou o intelecto, buscam conhecimento, ciência, carreiras acadêmicas, leituras e companhia de pessoas estranhas, mas de algum modo terminam sempre insatisfeitos. Conto entre meus amigos alguns dos mais cultos e respeitados cientistas e professores do país. Entretanto, muitas vezes existe neles um anseio estranho, uma sede insaciável que nem todos os conhecimentos, sabedoria, realizações os satisfazem. No sentido de mitigar a sede da alma e dos sentimentos, muitos se voltam para as artes, para a cultura, para a música e as formas literárias, tentando encontrar satisfação. E esses também, muitas vezes, são as pessoas mais desgastadas e desalentadas que existem. Entre meus conhecidos, contam-se notáveis escritores e artistas. O interessante é que, para eles, a vida não passa de uma farsa. Tentaram beber copiosamente das fontes do mundo apenas para saírem delas sem encontrar satisfação. E existem aqueles que, para mitigar a sede de suas vidas secas, tentaram buscar refrigério em toda sorte de atividades físicas. Esses procuram viajar, ou então dedicam-se à prática do esporte com todo o empenho, engajam-se em aventuras de todo tipo ou em atividades sociais, adotam passatempos ou dedicam-se a trabalhos comunitários. Mas no final de contas, depois que experimentam tudo, encontram-se diante da mesma sede atordoante, do mesmo vazio e insatisfação interior. O profeta Jeremias explica isso em palavras bem duras quando dizem: "O meu povo a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavam cisternas rotas que não retêm as águas." Jeremias 2,13. É um quadro impressionante, é um retrato preciso de vidas destruídas e de esperanças partidas, de almas estéreis que estão secas e crestadas, cobertas pela poeira do deserto. Entre os jovens, principalmente entre os hippies, recorre-se às drogas, ao álcool ou aventuras sexuais num desejo insano de saciar essa sede, constituindo-se uma prova clara de que tais indulgências sórdidas não são absolutamente um instinto para o Espírito de Deus vivo. Estas pobres criaturas são cisternas rotas, levam vidas, na verdade, miseráveis, e ainda não conversei com um só hippie que fosse verdadeiramente feliz. Seu semblante reflete o desejo interior, e em meio a este caos de uma sociedade confusa e enferma, surge Cristo, quietamente como no passado, e nos convida a irmos a Ele, convida-nos a segui-lo, a depositar nele a nossa inteira confiança. Ele é quem sabe o certo como podemos ser saciados. Sabe que o coração, a personalidade e a alma humana, com a sua notável tendência para Deus, nunca poderão satisfazer-se com um paliativo. Somente o Espírito e a vida do próprio Cristo podem satisfazer a alma sedenta. Embora possa parecer estranho à primeira vista, as profundas fontes de Deus, das quais podemos beber, não são necessariamente as experiências agradáveis que talvez imaginemos. Lembro-me de ocasiões em que, sob o sol escaldante da África, vi os rebanhos nativos serem conduzidos aos poços de águas do Criador. Alguns desses poços eram enormes cavernas cavadas à mão, em formações arenosas ao longo dos rios. Assemelhavam-se a amplos aposentos esculpidos em rocha, com rampas que desciam até a água ao fundo. Os rebanhos eram conduzidos até o fundo dessas cisternas, onde se esperavam águas frescas, puras e límpidas. Mas, bem lá no fundo, estava o pastor, completamente nu,
tirando água para dessedentar os animais. Era um trabalho árduo, penoso e exaustivo. Gotas de suor escorriam-lhe pelo corpo e a pele brilhava em seu esforço e pelo calor. E enquanto eu observava os animais saciando a sede naquelas águas tranquilas, sentia-me tocado pelo pensamento de que, mais uma vez, tudo dependia do pastor e tudo girava em torno da dedicação do Criador das ovelhas. Somente pelo seu trabalho, esforço, suor e força é que elas poderiam ser satisfeitas. Na vida cristã, acontece exatamente a mesma coisa. Muitas das situações a que seremos conduzidos nos parecerão obscuras, profundas, perigosas e um tanto desagradáveis, mas basta simplesmente que nos lembremos que Ele está conosco, está operando na situação. É sua energia e esforço empenhado em meu favor que, mesmo numa situação obscura, infalivelmente redundarão em benefícios para mim. Ali, então aprendo que somente Ele pode satisfazer-me, só Ele consegue fazer com que situações que de outra forma seriam atordoantes e confusas para mim, assumam um sentido certo, um propósito definido, um significado claro. De repente, a vida passa a ter importância. Descubro que sou objeto de seus cuidados e atenções especiais. Os eventos da minha vida revestem-se de dignidade e tomam uma direção certa, e eu os vejo adquirir uma configuração definida de utilidade. Tudo isso tem valor revigorante e estimulante. Minha sede pela realidade da vida é mitigada e descubro que encontrei plena satisfação em meu Senhor. Naturalmente, existem sempre pessoas ímpias que se recusam a permitir que Deus as conduza. Insistem em dirigir a sua própria vida e seguir os ditames da sua vontade. Garantem que podem ser donos do seu próprio destino, mesmo que no fim este destino seja destruição. Não querem ser guiados pelo Espírito Santo, não querem ser dirigidos por Ele, querem trilhar os seus próprios caminhos e beber de qualquer fonte que, segundo calcula, pode satisfazer-lhes os caprichos. Essas pessoas me lembram um bando de ovelhas que observei certo dia e que estavam sendo conduzidas montanha abaixo para um belo regato. Era um regato de águas puras e claras, límpidas como cristal, alimentando pelas neves, na verdade, derretida que corria por uma campina arborizada. Mas o caminho, várias fêmeas teimosas e seus cordeirinhos paravam para beber de pequenas poças sujas e barrentas ao lado do trilho. Era uma água turva e poluída, não somente pelo lodo levantado pelas ovelhas que passavam, mas também pelo esterco e urina do gado que andara por aquela estrada. Mas mesmo assim, aqueles animais estavam certos de tratar-se da melhor água que eles poderiam obter. O líquido era imundo e inadequado para eles. Ademais, estava contaminado de nematódios e larvas de facíola hepática que eventualmente iriam infestar seu organismo de vermes e doenças. Muitas vezes as pessoas tentam uma ou outra forma da vida com um comentário indiferente, mas e daí? Não creio que possa ser tão mal assim. Mal sabem eles que, em muitos casos, existe uma reação retardada e que podem transcorrer bastante tempo antes que todo o impacto do seu erro de julgamento lhes sobrevenha. Então, de repente, enfrentam um problema sério e não sabem por quê. No intuito de evitar esses perigos e livrar-nos deles, Deus nos pede que nos deixemos ser guiados e orientados pelo seu precioso Espírito Santo. Grande parte do ensino e da doutrina das epístolas paulinas do Novo Testamento é que o Filho de Deus deve evitar dificuldades. Os textos de Gálatas 5, Romanos 8, expõem isso claramente. O ensino de Jesus aos 12 discípulos, pouco antes da sua morte, e que nos foi transmitido em João 14 até João 17, observa que o Espírito Santo seria dado para guiar-nos a toda a verdade. Viria para ser nosso guia e conselheiro, e sempre nos conduziria às coisas de Cristo. Ele nos faria ver que a vida em Cristo era a única vida realmente satisfatória. Descobriríamos o prazer de ter a alma satisfeita com a sua presença. Seria Cristo quem nos tornaria nossa comida e bebida. E por sua ressurreição, teríamos uma vida vitoriosa insulada em nós pelo seu Espírito a cada dia e seríamos revigorados e satisfeitos. Fiz questão de ler para você capítulo 4 do livro Nada Me Faltará, de Philip Keller, para você ver a beleza e a riqueza da palavra de Deus. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Senhor, essa é a nossa oração. Guia-nos a águas de descanso,
Guia-nos a águas tranquilas, dá-nos sabedoria, entendimento, dá-nos discernimento, ó Pai, para que possamos nos alimentar da fonte de vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. No nome dele que oramos, hoje e sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e faça os próximos 15 minutos de clamor, louvor e ações de graças e tenha um ótimo dia no nome de Jesus. Até a próxima. Culto, 1/4 de hora.